para conversar conosco sobre essa área, eu recebo aqui no estúdio o Márcio Cruz. Tudo bom, Márcio? Tudo bem. Que é embaixador do Sebrae para Startups. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Litoral. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Márcio, então vamos falar então, vou pegar até meu script aqui. Opa, não posso me perder meu script. Vamos falar sobre então transformação da cidade de Santos, um ambiente tecnológico, né? Trazer novos talentos, gerar novos talentos, né? Afinal de contas, não adianta a gente ter tecnologia, mas não ter pessoas para trabalhar nesse mercado. Então, eu começo o seguinte, como é que você descreveria o papel da inovação no fortalecimento das vocações de uma cidade como Santos? Legal. Bom, é importante a gente entender que os municípios, para que eles possam se desenvolver, precisa que atores, né, que a gente chama de tripla hélice, né, governo, academia e mercado, eles possam ter uma visão que é atraente a todos, para que possa gerar o desenvolvimento econômico. Então, são ações desses três atores conduzindo a uma mesma direção que fazem com que o desenvolvimento econômico ele aconteça dentro de um município. Para que isso aconteça de uma forma mais exponencial, é importante que a gente compreenda quais vocações a cidade tem. Que são através dessas vocações que são já setores econômicos que já têm seu arranjo estruturado, já tem toda uma cadeia construída ao redor dele, que tem chance de atrair mais setores ligados a esses segmentos. E aí, através do fortalecimento dessas vocações, a gente consegue acelerar o desenvolvimento tecnológico e, com isso, o desenvolvimento econômico e social que a tecnologia traz a reboque. No caso de Santos, temos o maior porto da América Latina, setor de infraestrutura e logística super importante. E aí seria uma grande aberração se a gente fechasse os olhos dessa grande vocação, né? É muito importante a gente compreender que Santos, ele tem vocação de porto, desde 1520, 1530 nós já somos um porto, né? Sim. Então, nós temos uma vocação secular relacionado a receber cargas, a transportar cargas e a gente fazer esse processo como um todo. Fora isso, é importante que a gente reconheça que somos um município do mar. Aliás, um município do mar mais importante do estado de São Paulo, né? Nós somos o maior município que tem uma região metropolitana mais abrangente e que, através do mar, nós temos uma grande vocação que envolve diversos setores econômicos. Então, não é só porto, né? Porto e logística. A gente entra aí num novo tema que é a economia azul, que ele engloba ali mais outros grandes setores econômicos que hoje respondem por 19% do PIB nacional. Então, quando a gente olha a provocação principal de Santos, a gente está falando de economia azul, porto e logística, que são essas três grandes vocações. Mas como você vê o papel do poder público, né? Santos hoje tem um centro tecnológico, um parque tecnológico, na verdade, né? Construção disso aí. Bom, o poder público ele tem esse papel de ajudar no desenvolvimento das políticas de inovação, das políticas ligadas ao empreendedorismo e de pagar uma conta que muitas vezes o empreendedor ele não tem essa condição e também não tem o porquê pagar. Certo. Então a gente precisa, o poder público ele atua lá na ponta, lá no começo, no fomento a esses empreendedores que passam a desenvolver tecnologia. Para isso ele atua em algumas vertentes, ele vai atuar no desenvolvimento educacional, né, desses setores, né, apoiando ações e apoiando políticas públicas que possam desenvolver a inovação e empreendedorismo dentro de escolas e universidades, como também dentro de um setor mais estruturado, já empresarial, que entra o parque tecnológico. Então, o parque tecnológico está no centro da conexão de tudo isso. Então, é ele que é o responsável por orquestrar essa engrenagem entre governo, academia e mercado. Então, é muito importante a gente ter um parque tecnológico fortalecido que nos permita que as políticas públicas, através de um olhar, de uma construção, de uma governança das lideranças tecnológicas da região, a gente possa conduzir Santos dentro de um rumo que faz sentido a todo mundo e que a gente possa habitar todos nesse sentido. Márcio, para a gente encerrar, como envolver a comunidade então, local e as instituições na promoção e na inovação do empreendedorismo aqui na cidade? Legal. Bom, isso são todas ações que precisam ser feitas em conjuntos, né? Então, cada ator dentro dessa tripla hélice que a gente chama, né, governo, academia e mercado, ele precisa assumir o seu papel e criar um plano de trabalho.
Muito importante uma governança estruturada para que a gente consiga ter uma visão de futuro coletiva. Em cima disso, a gente tem a construção de planos de ação que são desenvolvidos para poder chegar a esse resultado. Na cidade de Santos, a gente tem uma comunidade chamada Caiçara Vale, que é uma comunidade de tecnologia e inovação, que ela faz, que elas é um espaço para que as pessoas se encontrem lá e possam debater, trocar as dores, entender espaços, se ajudarem e, com isso, desenvolver relacionamento. Então, a comunidade tem um papel muito grande dentro do desenvolvimento econômico, porque elas são os grandes talentos que nós temos localmente. A comunidade ela precisa ser cada vez mais incentivada e eventos são muito importantes para que a gente consiga atrair esses públicos, que aí ele acaba entrando dentro de uma esteira, onde ele vai se conectar a outros empreendedores, se conectar a pessoas que demandam problemas e através dos problemas é que as soluções, as ideias criativas que elas têm possam ser transformados em negócios e isso acaba gerando toda uma cadeia que se desenvolve. Perfeito. Márcio, queria agradecer demais a sua participação. Nosso tempo é curto, mas foi um prazer. Muito interessante. Vamos ver se a gente abre mais espaço para essa conversa aqui no Jornal Litoral. Obrigado. Ótimo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, valeu.